Cantai, cristãos, afinal, salve ao vítima pascal, Cordeiro inocente, ó Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duelam forte, mais forte, é a vida que vence a morte. O Rei da vida cativo foi morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado no chão lençol. O Cristo que leva aos céus caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Cristo Rei, piedade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro.
e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Hoje, domingo de Páscoa. Páscoa que é o centro da nossa fé, o fundamento da fé cristã. Dizia Santo Agostinho, a Páscoa é a alma de todas as celebrações da igreja. Todo o ano litúrgico está voltado para a Páscoa do Senhor, o dia da ressurreição. E a Páscoa é esta ocasião de alegria, de festa, de exultação. A luz do Pai eterno que vence as trevas do mundo. Hoje é a ocasião de, assim como Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado, também nós fazermos esta constatação de que Jesus realmente ressuscitou. Está vivo, está entre nós. Mas não nos é permitido ter os mesmos sentimentos de Maria Madalena, que num primeiro momento teve medo, sentimento de perda, de vazio, de fracasso, de decepção, quando se deparou com o túmulo ali vazio, achando que o corpo tinha sido roubado. É preciso compreender e estar atentos ao que diz a Escritura, que Cristo no terceiro dia ressuscitaria. O corpo não foi roubado, mas é o Cristo que propriamente ressuscitou, que venceu a morte e, estando junto de nós, manifesta vida, e vida em plenitude. A morte ficou para trás, na sexta-feira da paixão. Quem fica apenas na sexta-feira da paixão e não participa da ressurreição, permanece com os mesmos sentimentos de Maria Madalena, os mesmos sentimentos que ela teve no início, quando na madrugada, diante do túmulo, teve esta sensação de perda, de tristeza. É preciso ir além. A tristeza deve dar lugar à alegria, à exultação, ao júbilo. Cristo verdadeiramente ressuscitou. O Evangelho de João é repleto de símbolos, de sinais, que estão aí para nos ajudar nesta compreensão. O evangelista recorda que eles se dirigiram ainda de madrugada. A madrugada tem o significado de um tempo ainda escuro, sem muita clareza, tudo envolto numa espessa névoa que recobre os corações. Mas também a madrugada recorda a aurora de um novo dia, de um dia que está para amanhecer, um novo tempo, um novo dia, uma nova ocasião de vida. Mas também os sinais da pedra removida, do lençol mortuário dobrado ao lado, das faixas de linho no chão, enrolados num lugar à parte.
tudo isso é ocasião para constatarmos que realmente o Cristo ressuscitou. Se num primeiro momento é ocasião de espanto, de medo, de tristeza pela perda do corpo, esta ocasião cede lugar à alegria, à confiança, à fé, à certeza da ressurreição. Maria Madalena sai correndo para contar a Pedro e ao discípulo amado e aos demais que verdadeiramente o Cristo ressuscitou. Foi o primeiro anúncio. Maria Madalena se fez discípula missionária. O discípulo é aquele que acolhe a palavra de Deus, acolhe os seus ensinamentos, testemunha verdadeiramente aquilo que Cristo fez e falou. Mas não fica para si, também se faz missionário, ou seja, sai correndo para anunciar aquilo que viste, aquilo que ouviste, aquilo que testemunhou. Ela quis contar algo que, embora não tendo clareza, intrigava o seu coração. E eles, também numa atitude de fé, de confiança, saíram correndo. Saíram correndo juntos, diz o evangelista. Porém, o discípulo amado chegou primeiro. Quem ama sempre chega primeiro e entende antes os sinais da ressurreição. Chegou primeiro, mas não entrou. É a atitude da fé, a atitude da confiança. Pedro, do contrário, chegou depois e entrou dentro do túmulo. Para lembrar a nós que talvez Pedro ainda estivesse com o coração arrependido, porque dias antes ele havia negado Jesus por 3 vezes. E o remorso faz com que a gente haja dessa maneira. Muitas vezes somos como Pedro. Negamos a Jesus, negamos sua palavra. Mas na hora de constatar a sua ressurreição, precisamos adentrar ao túmulo, numa atitude de arrependimento, mas também de confiança, de fé. O outro discípulo que já tinha manifestado a sua fé, a sua confiança, somente adentrara depois. Quem ama, acredita, mesmo que não tenha provas palpáveis. A ressurreição, irmãos e irmãs, ela é um dado de fé, ela é a essência da nossa fé. O discípulo amado acreditou, os demais, a seu tempo, também acreditaram, mas se colocaram também a anunciar aos outros aquilo que viram. A compreensão da Escritura também suscita a verdadeira fé no ressuscitado. Ao compreender a Escritura, eles assumem verdadeiramente a missão de propagar esta boa notícia, a ressurreição do Senhor. O querigma, a mensagem central da nossa fé, é a paixão, a morte e, sobretudo, a ressurreição do Senhor. A ressurreição é fato primordial que nos leva a seguir adiante a Cristo e a sua missão. São Paulo nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Se Cristo não ressuscitasse, tudo seria em vão. Não haveria motivações para estarmos aqui. Aqui estamos depois de 2000 anos, porque a nossa fé é viva, verdadeira, e é testemunha não um Cristo morto, mas um Cristo vivo, presente entre nós, presente na palavra, presente na Eucaristia, presente diante de nós, pois onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele aqui está reunido junto de nós. Ele está em nosso meio. Agora, neste tempo pascal, a liturgia nos convida a refletir os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos é este livro sagrado que relata a experiência das primeiras comunidades cristãs após a ressurreição. Dá um testemunho do Cristo ressuscitado.
a exemplo dos Atos dos Apóstolos, a exemplo das primeiras comunidades cristãs, nós, no nosso tempo presente, somos chamados também a dar testemunho da ressurreição e a sermos um sinal de luz, a luz que é Jesus. Na primeira leitura, Pedro dá testemunho apaixonado da ressurreição, da sua confiança, da sua fé. Se torna a figura elementar, fundamental neste processo de consolidação da crença na ressurreição e na formação da igreja. A igreja cristã, a igreja católica, a igreja se fundamenta na ressurreição. Não existe cristianismo sem ressurreição. Não existe fé sem ter junto de nós a presença do ressuscitado. Também a segunda leitura, São Paulo escreve aos Colossenses: quem de fato ressuscitou com Cristo para uma vida nova, deve mudar de comportamento e mostrar que não baseia sua vida em coisas pequenas, medíocres, mas busca as coisas do alto, as coisas de Deus. Viver as coisas do alto é deixar de lado comportamentos, atitudes que não sejam dignas de uma pessoa cristã. É viver e dar testemunho com palavras e ações das coisas de Deus. Hoje, quem dá testemunho somos nós. Outrora, os apóstolos e seus discípulos. Hoje somos nós chamados a dar testemunho da ressurreição, do Cristo vivo presente entre nós. Páscoa significa passagem. A Páscoa, desde muito antes de Jesus, já era celebrada pelo povo hebreu. Num primeiro momento, os hebreus celebravam a Páscoa como uma festa agrícola. No tempo de Moisés, ele dá um novo significado, um novo sentido. A Páscoa como celebração da libertação do povo da escravidão e sua caminhada rumo à terra prometida. Jesus dá um novo, amplo e definitivo significado. Arranca da escravidão e do pecado e da morte e nos permite a vida nova. Permite à humanidade a gloriosa condição de filhos livres de Deus. A Páscoa cristã é a libertação do pecado e da morte e é a condução para a vida nova em Cristo. Em Cristo fomos regenerados. Com Ele morremos. Com Ele ressuscitamos para a vida nova. Nesta festa da Páscoa, irmãos e irmãs, tenhamos a atitude do discípulo amado, que é a atitude da fé, a atitude de quem crê verdadeiramente, sem precisar de provas. Quem crê não se limita a práticas religiosas vazias, mas anuncia com convicção a ressurreição. Ela é a razão da nossa fé. Deixemos que a aurora de um novo dia desponte em nossa vida e levemos essa luz para os que ainda estão na escuridão, para aqueles que ainda estão parados, inertes na sexta-feira da paixão. Páscoa, como diz Santo Agostinho, Páscoa é a ocasião deste passamento. Passar é preciso. Passar de onde estamos, envoltos em trevas para a luz da ressurreição, do pecado à graça, da morte que escolhemos para a vida que Deus escolheu para cada um de nós. Que tenhamos todos uma feliz e santa Páscoa, que o Cristo ressuscitado habite em nossos corações, que seja luz para a nossa vida e que também nós sejamos luz para a vida uns dos outros, dando um testemunho apaixonado da ressurreição. E quem com fé, esperança e amor depõe-se e entrega toda a sua vida ao Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa história. Cristo está vivo, ressuscitou, Ele está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.